Depressão, o sofrimento de não desejar mais, de não ter mais vontades, de não ter mais prazer nas coisas. Eu sou Paulo, psicólogo, e se você gosta desse tipo de conteúdo, já dá um like, se inscreve, que vai me ajudar muito a continuar produzindo esse tipo de conteúdo, beleza? Então vamos ao vídeo. Então assim, para começar, eu acho importantíssimo dizer que eu, Paulo Henrique, não gosto de pensar a depressão como uma doença, né? Porque se a gente está pensando que é uma doença, a gente automaticamente está querendo dizer que alguns são saudáveis, né? Mas analisando à risca, não existe ninguém que se enquadra nesse perfil de saudável que a gente imagina, né? Que a gente idealiza, né? Mas importante, dizer que não é doença não quer dizer que é frescura, né? Dizer que não é doença não quer dizer que isso é uma besteira que a pessoa tá imaginando. Não. É grave, é um sofrimento forte, um sofrimento pesado que precisa de atenção, mas que não se enquadra em doença por quê? Existem três tipos de pessoas: aquelas que se dão conta que estão sofrendo e externalizam isso, né? As pessoas que estão em volta dela percebem que ela está sofrendo em forma de depressão e de ansiedade. Existem aquelas que sofrem, sabem que estão sofrendo, têm consciência disso, mas elas tentam esconder a qualquer custo isso das pessoas que estão em volta delas. Então a maioria das pessoas não sabem, ou quase todo mundo, ou todo mundo não sabe que de fato ela está sofrendo, né? E o terceiro tipo de pessoas, aquelas que não chegam nem a se dar conta que estão sofrendo, né? Antes mesmo delas perceberem isso, às vezes nunca chegam a perceber, elas fazem todo mundo que está em volta dela sofrer. Então as pessoas que estão em volta dela sofrem, mas ela não. Ela diz que não sofre, né? Então assim, essa forma de considerar doentes as pessoas depressivas parte dessa ideia, dessa forma de olhar o mundo e enxergar algumas pessoas que aparentam ser saudáveis e automaticamente fazer essa diferenciação. Mas se a gente for analisar então e perceber que na verdade todos estão doentes, não tem nem porquê ter essa nomenclatura, né, doença, porque na realidade existem são formas de sofrer, né, porque todos sofremos, né. Por exemplo, vou dar um exemplo para a gente imaginar. Vamos supor um mundo, vamos imaginar um mundo em que todas as pessoas são da cor azul, né? Nesse mundo que todo mundo é da cor azul, não tem nem por que chamar de cor azul, sendo que só existe essa cor, só existe a cor azul, né? A ideia para a doença é a mesma. Se todos somos doentes, não tem por que chamar de doente, entende? Gente, se a gente for parar para pensar, a nossa vida ela é uma loucura, ela é um caos, né? Quantas experiências que a gente não passa que não fazem o menor sentido, né? Que a gente não consegue entender a razão, não consegue entender o porquê daquilo, né? E para piorar, a gente vive ainda num mundo com mais 8 bilhões de pessoas, né? Onde cada uma vai encontrando um sentido para si, né? Porém, às vezes o sentido que a outra pessoa encontrou para a vida dela vai completamente contra o sentido que eu encontrei para minha, como se o sentido da vida dela só fosse verdade, só fosse real, se o sentido que eu encontrei para minha vida fosse uma ilusão, fosse uma mentira, fosse uma enganação, entende? Então é um caos se a gente for parar para pensar a vida que a gente vive. É justamente nessa insanidade, nesse mundo onde a gente não sabe onde se apoiar, não sabe o que é realidade, não sabe o que é certo para nortear nossa vida, que surge a depressão. Justamente como uma tentativa nossa, uma tentativa inconsciente de tentar achar o mínimo de sentido. Ou de perceber que nada está fazendo sentido. Porque se a gente for parar para pensar, esse sofrimento de achar que as coisas não estão se encaixando, né? De que nada mais está se encontrando, já é na verdade uma busca, já é uma primeira iniciativa de achar o sentido, de buscar sentido, né? E uma metáfora muito interessante para a gente pensar a questão da depressão é daquele filme Bird Box, né? O filme que conta a história
de que existe alguma coisa que eu não consigo olhar diretamente, né, para aquilo, porque eu não suportaria, né? Então é mais seguro eu ficar nessa escuridão, ficar nesse mundo sem vida, nesse mundo sem cor. É mais fácil eu tapar a minha visão para tudo isso do que eu correr o risco de olhar essa coisa, olhar esse algo, olhar isso que eu não suporto, que eu não dou conta de olhar, entendeu? Que eu não consigo ver diretamente. E aí alguém pode perguntar assim: "Ah, mas então quer dizer que quem é depressivo, na realidade, é fraco? É porque é alguém que não conseguiu suportar a vida e aí precisou se isolar do mundo, da realidade?" Na verdade, não. Na verdade, é justamente a ideia que traz no filme que esse algo, essa coisa, é tão ameaçadora, é tão perigosa, né? É algo que tá sempre perto, é algo que tá sempre ali do lado, que eu consigo quase que ouvir a respiração, né? Sentir a presença, é uma presença forte, massiva, né? Que assusta, que é ameaçadora, mas que eu precisei me isolar disso. Eu precisei, para proteger a minha própria vida, como sobrevivência, não olhar para isso e me isolar, né, para continuar vivo, né? Tem uma história muito legal para a gente pensar a depressão, que é a história de um rei, né? Um rei que de repente ele perdeu o interesse em tudo, ele já não tinha vontade de fazer mais nada, nada despertava o desejo, nada despertava o prazer dele, a vida perdeu cor, sabor e tudo, né? Ele estava já quase sem esperanças. Quando ele teve uma lembrança de um momento em que ele comeu uma omelete de amora, né? E quando ele comeu essa omelete de amora, de repente a vida dele voltou a ganhar um sentido, né? Quando ele era criança e comeu essa omelete de amora, ele se sentiu completo, né? E aí ele chamou o cozinheiro dele, falou: "Ó, faz pra mim essa omelete de amoras, né? Só que essa é a minha última esperança. Se essa omelete de amoras não funcionar, acabou a vida pra mim, né? E como é a última esperança, se você não acertar nessa omelete de amoras, não só minha vida vai acabar, a sua também. Eu corto a sua cabeça." E o cozinheiro se desesperou e aí ele falou: "Tá, então me fala tudo sobre essa omelete de amoras, me conta como foi quando você comeu ela." E aí o rei conta a história que quando ele era criança nessa situação, ele estava fugindo do reino que ele estava, né? O reino estava sendo atacado. Ele e o pai dele precisaram correr, passaram dias fugindo na floresta, com chuva, com fome, com medo de morrer, né? E de repente eles olharam e viram uma cabana, né? Eles bateram na cabana, uma senhorinha abriu, acolheu eles, deu roupa seca para eles e falou: "Vou fazer para vocês uma omelete de amora, que é a favorita dos meus netos, né? Eu acho que vocês vão gostar dessa omelete." Quando esse menino comeu essa omelete, ele falou que ele se sentiu abraçado, ele sentiu o amor dessa senhorinha. Todo o medo que ele estava sentindo passou, todo o frio passou, toda desesperança passou. E quando o cozinheiro ouviu essa história, ele falou: "Ah, pode cortar minha cabeça, porque eu nunca vou conseguir fazer essa omelete de amoras." E o rei falou: "Por quê?" Porque eu sei a receita perfeita dessa omelete. Só que nessa omelete, nessa receita, não vai ter a fome que você passou e foi saciado, não vai ter o medo que você sentiu e foi acolhido, não vai ter a desesperança que você passou e foi novamente tomado por esperança, não vai ter toda a angústia que você teve que você foi confortado." E o rei, na hora, ele percebeu o que estava acontecendo, agradeceu o cozinheiro e a vida dele ali ganhou um novo sentido, né? Então, assim, por que essa história da omelete de amoras é interessante a gente pensar? Porque ela nos fala de qual que é esse medo, né, que a gente estava falando do filme, né, o medo de olhar. Olhar para quê? Olhar para esse objeto que eu perdi. Esse objeto que foi tão precioso um dia para mim e eu perdi, eu não tenho mais, né? E é um objeto que teve um dia muito significado na minha vida.
Mas, ó que interessante, eu não só perdi, na depressão, a gente, para se proteger desse sofrimento, né, lembrando no outro exemplo, olhar diretamente para isso e me dar conta vai me causar um sofrimento muito grande que eu não vou suportar. Então, eu não só perdi esse objeto, para me proteger, eu não sei nem mais exatamente qual que é, eu não sei o que está causando essa depressão, né? Então pode ser qualquer coisa, né? Pode ser uma situação que eu vivi, pode ser uma pessoa que estava próxima de mim, algo em mim mesmo, né? Pode ser qualquer coisa, mas nunca é uma coisa qualquer. Por quê? Porque é sempre uma coisa carregada de muito sentido. Dava muito sentido para minha vida, né? E essa perda não foi vivenciada, essa perda não foi, não teve o tempo de acontecer e de eu experienciar mesmo isso, né? É muito comum na depressão, como eu não vivi essa perda que passou, que aconteceu, eu ir passando por outras perdas e tudo isso ir juntando em uma coisa só, né? Que eu nunca sei exatamente o que que é, né? Que eu nunca sei exatamente o que é isso que falta, né? Então, a própria noção de depressão, de saúde, também precisa ser vista pelo olhar da nossa sociedade. Se a gente for parar para pensar, nunca na nossa sociedade se exigiu tanto que as pessoas criassem, que as pessoas inventassem, que as pessoas trabalhassem, que as pessoas estudassem, que as pessoas produzissem coisas novas, né? Então, enquanto a gente vê as pessoas fazendo todas essas coisas, sendo ativas e produzindo muito, né, cada vez mais, a gente não se preocupa com essa pessoa, né? A gente não costuma se preocupar, a gente olha e fala, não, essa pessoa tá bem, essa pessoa tá saudável, né? Mas, ao mesmo tempo, é muito comum que a gente olhe para as pessoas que não estão querendo mais estudar, não estão querendo mais trabalhar, não estão querendo mais produzir, não estão querendo mais criar e estar em movimento. A gente é acostumado a pensar que tem algo preocupante com essa pessoa, algo pode estar acontecendo com ela, pode ser que ela esteja doente, não esteja mais tão saudável, né? A gente mesmo, né, quando começa a passar por esse processo, a gente se pergunta, será que eu tô bem? Será que eu tô saudável? A gente não quer fazer tanto, né? Inclusive, essa é uma pergunta muito frequente, né? As pessoas se questionam muito, será que eu não estou com depressão, né? Gente, essas são algumas formas de olhar a depressão, né? Existem tantas formas de se ver a depressão, essa que eu trouxe são algumas delas. É, Se existem outras formas que, enquanto você assistiu o vídeo, pensou que eu não disse aqui, coloca nos comentários, vamos conversar sobre, vamos ampliar essa ideia que a gente tem de depressão, ou se essas reflexões que eu trouxe te ajudou a pensar melhor a sua própria depressão, sua própria experiência de vida, também comenta aqui, vamos discutir sobre o nosso cotidiano, trazer um pouco da gente mesmo, né? Esse é um assunto muito importante, né? Quanto mais a gente discutir, mais formas de olhar esse mesmo sofrimento a gente trouxer melhor para quem está nessa situação, né? E se tiver algo ainda sobre a depressão que você gostaria que eu falasse, que não tem aqui no vídeo, deixa aí nos comentários que no próximo vídeo eu vou falar mais, tem muita coisa para falar, né? E é isso. Obrigado pela sua atenção, um abraço, até a próxima.